Bem, eu quero falar um pouco sobre essa ferramenta que o Photoshop tem, que é a opção de multiplicação, de multiply nas camadas. No Photoshop, isso seria mais ou menos tentando simular, né, a técnica de tinta transparente, técnica tradicional, que seria em aquarela, mais utilizada em aquarela. Eu não uso só aquarela, eu também uso tinta acrílica aguada, que ela tem essa transparência, né? Então consigo trabalhar com esses dois tipos de tinta, mas mantendo essa ideia, essa estética da tinta com transparência. E na aquarela você tem que pensar na tinta que é o seguinte: o brilho do teu desenho ele é o papel. E quando você está tentando simular isso, tentando trazer esse aspecto para o digital, você também tem que pensar que o que vai ser, o que vai ter de brilho, o que vai ter de luz na tua pintura é a cor de fundo do teu desenho. E essa cor de fundo, eu sempre defino ela como uma cor sempre defino ela como se fosse a luz que eu estou colocando no meu desenho. O ambiente que você quer criar, a ambiência que você quer criar em cima da tua ilustração. Então eu coloquei dois exemplos aqui. Eu vou tirar o fundo aqui para ficar um pouco mais claro. Eu fiz esses dois cubos, né? Aqui o fundo está em branco, o mesmo cubo, só copiei aqui com as mesmas cores, né? E eles estão nessa opção de camada aqui do Photoshop, que é a multiplicação, né? Em inglês, multiply. Seria transparência, ele multiplica com a cor que está de fundo. A cor que está na camada, ela vai somar com a cor que está embaixo. Se o fundo for branco, ele vai manter a cor que está em cima da camada. Assim que você coloca uma cor diferente ao fundo, essa cor de cima ela vai ser alterada conforme a cor que você escolher para o fundo, para a atmosfera da tua ilustração, do teu desenho. Certo? Então vou colocar aqui, é só pegar o conta-gotas aqui para você ver, ó, como é a mesma cor ali. Tem uma alteração pequenininha, porque eu fiz com os pincéis de aquarela, então a textura tem a parte mais clara e mais escura da textura, certo? Mas é o mesmo cubo, né? Com aqui a área em branco, aqui um pouco de sombra e aqui uma sombra mais escura, sobre as cores que eu defini aqui, certo? Então vou colocar aqui para você ver como a cor de fundo ela vai interferir na atmosfera do teu desenho, né? E vai interferir muito na cor também. E muitas vezes a cor que você está olhando no teu desenho aqui, em como vai ficar, ele trabalha a teu favor, na verdade, essa questão do multiply. Eu uso muito o multiply, né? A multiplicação, e algumas vezes eu uso o cor. Mas o cor é para outro tipo de situação que eu quero mostrar na prática mesmo, ali pintando o desenho para vocês. Mas em regra geral, pensando na questão da transparência, esse efeito de camada aqui é o mais adequado, né? É o que se aproxima mais da ideia de pintura com transparência. Ok? Então voltando aqui, isso vai te ajudar muito na tua questão de pintura, como você criar ambiente, como você criar mundos, né? Sensações, emoções para o teu desenho. E você não vai precisar também pensar muito nas cores. Lógico que aqui no Photoshop você tem uma ferramenta incrível que se chama Ctrl Z, né? Que você pode estar testando e vendo o que fica melhor ou não. No original, no tradicional, você já não tem essa ferramenta incrível. Então você tem que prever e estudar muito antes o que você vai fazer antes de pintar. Mas o Photoshop, graças aos deuses da informática e da computação, temos esse poder em mãos. Bem, então vou mostrar aqui ó, para você ter uma ideia, ele é um pouco rosado, né? Essa parte do branco, né? Ele já tem um pouco de vermelho aqui. Ele vai ficando mais vermelho, lógico, com a variação da sombra que tem aqui, ok? Então, eu quero mostrar para vocês como essa questão da multiplicação e a cor de fundo, ela altera a cor. Vou fazer um estudo bem rápido aqui, eu vou aumentar um pouco aqui o arquivo. Então eu vou criar uma nova camada. Eu vou pegar aqui com o conta-gotas, vamos pegar aqui esse amarelo, fazer um quadrado aqui. Deixa eu pôr essa seleção para cá e esse amarelo aqui.
Só para você ter uma ideia de como essa questão da cor de fundo ela vai influenciar no teu olhar e na tua sensação e na tua compreensão. Então, se você olhar aqui esse amarelo que está aqui e essa cor que está aqui, ela não é muito diferente dessa. A percepção que você tem de cor é o contrário dessa que está aqui. Igualmente a esse amarelo aqui no verde. Aqui teu cérebro, a tua cabeça está falando. Aqui é um amarelo mais escuro. E aqui, separado, a cor pura é verde. Então vamos pegar um amarelo aqui de baixo para ter uma ideia. Vou colocar aqui. Nem lembro qual que foi o amarelo que eu peguei. Foi esse aqui. Olha só. Aqui a tua mente, os teus olhos, né? A tua cabeça está dizendo que isso aqui é amarelo, mas isso aqui não é mais amarelo, isso aqui é marrom. Vamos pegar essa cor aqui. Seria o mesmo amarelo, só com um fundo e uma luz diferente sobre ele. Olha só, é verde, né? Mas na nossa cabeça, o nosso olhar diz que é um amarelo mais escuro nesse contexto. Certo? Olha, aqui tem uma cor bem interessante aqui. Vamos pegar esse azul que está aqui na sombra mais escura. E esse aqui que está no vermelho e no verde, né? Vou pegar aqui só passar aqui a seleção. Pegar aqui esse azul. Vamos ver que cor que ele é separado aqui. Olha só. Ele fica um marrom, né? As informações aqui nos canais de cores. Olha só como ele é. Muito diferente desse azul. Então aqui a tua cabeça está falando, tem azul aqui. E aqui já é outra cor. E vamos pegar esse aqui de baixo então, que parece bem vivo, né? Bem aceso. Parece que é um azul que está aceso ali na sombra. Está bem forte. Olha só como ele vai ficar aqui separado. Está longe, né, da sensação que você tem aqui. Então essa ideia que eu quero passar aqui para vocês, é rapidinho isso, é só mais para você entender como é poderosa essa questão de você pensar em transparência, em criar atmosfera, em criar essa sobreposição de cores que vai permitir ao teu trabalho ter mais sensações, né? Se você quer algo mais alegre, mais triste, mais sombrio, mais solar, né? Mais frio, mais quente. Então, se você trabalhar pensando nesse quesito, então isso vai te ajudar bastante a você estar criando, né? Estou me repetindo aqui, mas está criando realmente uma atmosfera nas tuas pinturas, um conjunto de cores que vai estar trabalhando em harmonia para você. Então, só para fechar aqui, eu vou pegar essa cor de fundo aqui, que está no mesmo layer. Eu vou dar o Ctrl U aqui, para matiz e saturação, eu vou mudar a cor de fundo aqui. Vamos ver como é que as cores ali vão ficar. O azul e o rosa. Só para brincar. Se você quiser também testar com esse cubo de cores aqui, testar antes as cores que você quer pintar no seu desenho, eu acho interessante para você ver se vai funcionar ou não, né? Mas lembrando que o Ctrl Z está aí para isso, para você errar, dar o Ctrl Z e consertar o que precisar. Okay? Então vamos pegar esse primeiro azul aqui. Olha, ele é um azul bem carregado, né? Olha ali, ó. Ele tem bastante magenta e amarelo. Vou pegar ele aqui para ver como, ó, ele fica mais para o marrom, né? Mas aqui, você vê que é azul, aqui também você vê que é um azul bem mais claro. A sensação que você tem nessa cor, que ela é bem mais clara que essa cor aqui. Okay? Vou fechar aqui, vamos pegar o amarelo. Eu gosto dessa noção, né, de quebrar essa noção que os olhos estão vendo com a cor, né? Por isso que muitas vezes você tem dificuldade. Olha só, esse amarelo aqui é um verde, né? É quase um sap green aqui, bem escuro. E aqui, olha só, é um marrom bem avermelhado, né? Certo? Então, muitas vezes você olhando para uma referência, e eu acho interessante você não estar indo com o conta-gotas toda hora pegar da referência a cor, mas você olhar e tentar simular aquela cor,
é o que vai te deixar muito mais íntimo com as cores, né? Você vai estar entendendo melhor o que está acontecendo ali. Quais são as cores, né? Quais são as somas do semic, do amarelo, do yellow, do preto que não está naquela cor ali, ok? Então, a minha parte de falar de camada, desse efeito de camada, era isso daí. Agora vamos lá direto para a pintura.